Desejo sexual nas alturas o tempo inteiro. Será que isso é normal ou é sinal de doença? Nós precisamos ficar muito atento à exacerbação, a exagero no desejo sexual. É uma das problemáticas que eu tenho acompanhado em muitos casais. Alguém nesta relação está com um desejo sexual exacerbado. O que seria então, Sirlene, um exagero ou uma exacerbação do desejo? Eu vou dar exemplos. A pessoa que está com o desejo sexual alterado, muito para cima, ela não consegue pensar em outra coisa na vida a não ser sexo ou coisas relacionadas a sexo. Ela vai pensar o tempo inteiro em sexo, ela vai fantasiar, a conversa dela é sempre com teor sexual, as piadinhas que ela faz são sempre relacionadas à sexualidade. Ela acaba incomodando o seu parceiro ou parceira porque a pessoa não consegue dar conta de atender aquela necessidade desta pessoa, porque ela tá sempre insatisfeita, ela tá sempre buscando mais e algumas vezes ela quer coisas diferentes e muitas vezes para esse parceiro ou parceira essas coisas diferentes são consideradas bizarras e a pessoa se nega a fazer e aí gera conflitos dentro dessa relação. Então, se você enfrenta algum desses problemas que eu acabei de falar aqui, fique atento. Provavelmente você esteja sofrendo com compulsão sexual ou tenha um parceiro ou parceira compulsivo. Por que é importante falar deste assunto? Porque para que um relacionamento amoroso ele seja feliz, as pessoas envolvidas precisam estar felizes, elas precisam estar satisfeitas. Se uma parte não está nunca satisfeita, ela está sempre cobrando da outra e a outra parte está se sentindo sufocada e cobrada demais, essa relação tende ao falimento, tá, gente? Então vamos cuidar por isso. Outra coisa, pessoa que sofre com compulsão sexual, ela não consegue trabalhar direito, ela não tem um bom rendimento no trabalho, nos estudos, os relacionamentos dela, sociais, afetivos, eles acabam sendo afetados por esse comportamento porque as outras pessoas se incomodam. Às vezes até mesmo amigos e familiares ficam chateados e incomodados porque essa pessoa toda hora ela tá falando sobre sexo, comentando sobre sexo, fazendo piadinhas sobre sexo ou reclamando da vida sexual dela que não está ao seu contento. Então nós precisamos ficar atento a isso, tá? Pode prejudicar muito a sua relação amorosa, a sua relação familiar. Hoje em dia, com o acesso facilitado às várias mídias sociais, plataformas, as pessoas encontram vários tipos de pornografia, tá, gente? A pornografia não necessariamente ela seja só o sexo explícito. Hoje eu tenho recebido pessoas, por exemplo, que estão viciadas, estão compulsivas em olhar vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube, de pessoas se exibindo eroticamente, né? Então, pessoas às vezes com pouca roupa e se exibindo, fazendo uma dança sensual. Isso também gera nesta pessoa um estímulo sexual e faz com que ela fique o tempo todo estimulada a buscar mais conteúdos desse gênero. Hoje também nós já temos a plataforma de OnlyFans, que também tem trazido esse tipo de conteúdo. Existem outros tipos também de sites e de plataformas em que as pessoas oferecem a pagamento, às vezes até gratuitamente, sexo ao vivo. Então hoje tem muito recurso na internet e a pessoa que já é compulsiva, ela acaba buscando cada vez mais conteúdos diferentes para saciar aquela necessidade que ela tem. A pessoa compulsiva, ela tem uma ansiedade, ela tem uma inquietação, ela não consegue ficar sossegada porque ela tem sempre esse estímulo sexual a incomodando. Então ela precisa aliviar aquela tensão. Ela vai então em busca desses conteúdos, às vezes também com masturbação excessiva e muito mais. Então estejam atentos a esses tipos de comportamentos
em você mesmo ou mesma ou na sua parceria amorosa. O que a pessoa precisa ficar atenta é que se ela não tratar, essa compulsão ela vai evoluindo, gente. E quanto mais evolui, mais prejuízos ela traz para a pessoa. É um vício como qualquer outro, como fumar cigarro ou maconha, como a pessoa usar qualquer outro tipo de droga, álcool e assim por diante. Como a pessoa ter vício em jogos, como a pessoa ter vício por compras, é um vício e ele precisa ser tratado. Se ele não é tratado, ele vai evoluindo, ele vai aumentando de tamanho. Quanto mais isso aumenta, mais prejudicial para a pessoa e para quem convive com ela. Quer ver um exemplo? A pessoa, ela começa a olhar conteúdos cada vez mais intensos de pornografia, indo para um teor parafílico, gente. A parafilia, ela é uma patologia da sexualidade que faz com que a pessoa tenha comportamentos inadequados, como sadomasoquismo, como voyeurismo, como pedofilia, como necrofilia, como zoofilia, por exemplo, sexo com animais e assim por diante. A pessoa ela começa a ter um teor de conteúdos sexuais de um nível que já é doentio. Esse é o perigo. E aí a pessoa que ela começa a acessar esses vários tipos de conteúdos, sem falar em violência, porque tem muito vídeo pornográfico que ele é uma simulação de violência, por exemplo, de um estupro, né, de um abuso sexual de um pai com uma criança ou com um adolescente e assim por diante. A pessoa passa a olhar esses conteúdos passam a estimulá-la e ela pode, de repente, até por ter uma certa predisposição, desenvolver algum tipo de parafilia também. Eu já acompanhei casos assim, por exemplo, da pessoa começar a ter aqueles desejos semelhantes àquele tipo de conteúdo que ela olha. Então vejam o quanto isso é perigoso. É como começar a usar drogas, por exemplo, eu vou usar uma droga considerada leve, como a maconha, por exemplo, e daqui a pouco você está usando ópio e assim por diante. Então, vai evoluindo o nível da sua necessidade dopaminérgica, porque a dopamina, que é esse hormônio, essa endorfina do prazer, ela exige mais. Então, quanto mais você tem, mais ela quer. E aí você não tem mais controle sobre o seu comportamento e você pode acabar tendo sérios problemas. Tem pessoas que acabam tendo problemas com a polícia, por exemplo, de ficar acessando conteúdo pornográfico de pedofilia. Isso é crime, não pode, mas muitas pessoas acabam fazendo isso. Então tomem cuidado mesmo. Percebeu que a tua libido, o teu desejo, ele tá demais, você está se incomodando com isso, seu parceiro ou parceira já te sinalizou que você está exagerado ou exagerada, pare, procure ajuda de um profissional de psicologia ou de psiquiatria, que esses profissionais são os mais indicados para te ajudar. Vou trazer para vocês o exemplo de uma pessoa famosa que tornou público seu problema com compulsão sexual, o nosso famoso Terry Crews, o ator das Branquelas e também da série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele trouxe recentemente isso a público, a questão da sua compulsão por pornografia e o quanto que isso trouxe problemas com a sua relação com a esposa. You know, the subject is dirty little secret. And, you know, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Pornography, it really messed up my life in a lot of ways. Então, gente, pessoas de todas as classes sociais, os sexos, como eu falei, dos sexos e gêneros, todas as pessoas podem, qualquer pessoa pode se tornar um compulsivo ou compulsiva sexualmente. O primeiro passo para o tratamento de compulsão sexual é aceitar que você tem um problema, reconhecer que você tem um problema. Este é o primeiro passo. A medicação ajuda você a controlar os níveis de neurotransmissores que podem estar estimulando essa sexualidade excessiva, e a psicoterapia te ajuda a entender a origem desse problema e como tratá-lo. Agora, o resultado do tratamento vai depender muito de você, do seu engajamento com a terapia, do seu comprometimento com o tratamento medicamentoso e psicoterápico. E se você fizer tudo certinho, seguir todas as orientações dos profissionais,
com certeza você vai ficar livre desse vício, assim como todas as pessoas que tratam qualquer tipo de vício ficam livres. Eu já acompanhei vários casos em que a pessoa hoje tem uma vida normal, uma qualidade de vida normal e é muito feliz. Deixa aqui seu relato se você já teve alguma experiência assim, e isso vai me ajudar a trazer mais conteúdos ainda para você. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.